a segunda metade da nossa série sobre comunomobilismo, ok? Vamos aqui para a parte 4, mas importante antes da parte 4, alguns adendos, tá? Reiterando algumas coisas. Da questão do modelo esportivo, né? 112 Sport, reiterando, né? Porque as competições que participou, tudo a nível regional, tá? Soviética ali, tudo dentro do território. Nunca chegou a ter uma participação internacional desse carro, ok? E é o primeiro adendo. O segundo adendo é uma imagem que eu acabei mostrando sem querer, que foi desse carro aqui, certo? Que, digamos assim, foi utilizado para quebra de recorde de velocidade, que eu até não mencionei muito, né? Porque fez parte do programa soviético, né, das montadoras soviéticas, esses eventos de quebra de velocidade, ou em via pública, ou em algum deserto, tá? E era uma atividade, né, também tinha esse foco, certo? Mas aqui para questões do que eu quero postar de conteúdo, eu tô focando na atividade assim de corridas de fato, tá? Corridas em circuito, rally. Acabei também deixando de fora o motociclismo, tá? Por falta de achar conteúdo mesmo, para poder ilustrar para vocês. Já foi complicada a questão dos eventos em 4 rodas, certo? Muita falta de registros, ok? Muita falta de matéria ou matéria acessível, tá? Então, uma decisão, entre aspas, editorial, tá? Então tá aí o modelo Pioneiro 2M, que é aí na imagem, que é o modelo de quebra de recorde de velocidade. Esse modelo aí, produzido em 1961, ele foi responsável pela maior velocidade registrada, né, na União Soviética, uma quebra de recorde da velocidade na União Soviética, em que atingiu 318 km por hora. Era um motor a turbina, tá? Turbina a gás, 2 turbinas a gás, que atingiu quase as 200 milhas, né, se for converter para unidade imperial, que chama, né, utilizada ali na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, na Austrália, Japão. Quase 200 milhas, acho que dá 194, 193 milhas por hora, tá? Outra coisa é reiterar, conforme aqui mostrando aqui o carro aqui nessa imagem, o gás Tzak, tá? De 1937, modelo derivado, certo? Daqueles que eu mostrei lá na primeira parte, certo? Da GAZ, né? Gás, GAZ. Uma coisa está sobre esse carro em si, um adendo do que acabou faltando, é que assim, ó, teve um episódio até, digamos assim, pesado, ok? Como é que eu posso te dizer? O engenheiro responsável por esse modelo e também os seus derivados, Vladimir Tsipulin, tá? Ele já era um engenheiro automotivo desde a década de 10, tá? Desde 1910. Um dos pioneiros na engenharia automotiva russa, né? Na Rússia czarista, ok? Ele foi o criador, o inventor do primeiro modelo soviético de caminhão. Só que eu não estou em imagem aqui comigo. E um dos líderes desse projeto aí, desse veículo, que no caso não foi utilizado para a corrida, tá? Mas foi utilizado para a quebra de recorde de velocidade. Até então, na época, em 1937, atingiu ali cerca de 130 km por hora. A questão a níveis mundiais de recorde de velocidade, isso é muito pouco mais para a União Soviética naquele
período, então, enquanto estava ainda engatinhando, era muito. Mas o que eu vim contar, assim, do episódio, digamos assim, complicado, né? Dessa história aí do automobilismo soviético, é que me passou aqui no que eu estava lendo sobre, e eu até esqueci de mencionar, é de que esse engenheiro, né, o Vladimir Tsypulin, ele teria sido um dos executados no que é chamado aí, principalmente pela parte que é alegadamente crítica à experiência soviética, da questão do Grande Expurgo. Tá? Ele teria sido executado no Grande Expurgo ainda em 1937, certo? E acredito que também trotskistas, né, por ser muito crítico à posição de Stalin, né, na União Soviética, também devem mencionar essa questão do Grande Expurgo. Eu não sei o que os camaradas, né, os amigos pro lado da que, digamos assim, são simpáticos, né, o movimento, a experiência soviética. Até não sei, não vi nada sobre, só queria mencionar, foi o que eu li que estava escrito, ok? E dentro do que eu pesquisei, né, dentro do que eu até encontrou-se na tradução, tá? Que estava escrito em russo, aí eu primeiro tentei traduzir para o inglês, ali com a ajuda do tradutor, e tentei ver ali o que estava encaixando com as palavras, e aí no final da tradução apareceu ali essa questão, tá? Terminado esses adendos, tá? Vamos partir aqui de fato para a parte da parte 4 do comunomobilismo, certo? E eu queria que essa parte aqui é em homenagem aos fãs aí de automobilismo, mas que só assistem Fórmula 1, tá? Por causa que eu imagino a enorme curiosidade de vocês aí que querem saber um pouquinho mais aí de como é que foi o automobilismo aí na União Soviética, acho que a primeira coisa que vocês gostariam de saber é a questão da fórmula, né? Se teve monoposto, tá? E se a União Soviética chegou na Fórmula 1, tá? É visto que não, mas eu vou mostrar um episódio em relação a isso até peculiar, tá? Então vamos falar então, né, a questão para deleite de vocês, aí fãs, qual eu pretendo rasgar a carteira de vocês no final desse vídeo, a questão de que era a fórmula que vocês queriam, então vamos tomar. O que acontece? Vamos botar o contexto aqui, né, vamos botar a história. Ao final da parte 3, tá? Teve aquele acordo com a FIA da questão do reconhecimento das categorias, certo? Enfim, de fato, para o resto do mundo, as categorias se tornaram profissionais, tá? Não só as de monoposto, mas as demais categorias. Isso inclui rally, isso inclui o autocross, certo? E aí ainda não tinha se criado os monopostos, né? Não existia propriamente categoria de monoposto antes desse fechamento com o acordo. Porque após esse acordo, que os membros do KAMK, tá, do Comitê Central do Automóvel Soviético, analisaram a questão da viabilidade, a questão da possibilidade de uma criação de uma categoria de monopostos, tá? Porque eles até foram convidados após esse acordo aí no intervalo de 2 anos mais ou menos da fechada do acordo, 1 ano e meio, fechamento do acordo, foram convidados para eventos, e o que incluiu eventos aí nos países capitalistas, né, na Europa Ocidental, incluiu-se GPs, né, grandes prêmios de Fórmula 1 para eles assistirem. Entre eles ali o GP da Inglaterra de 1958, que é o que acabou sendo mais falado ali entre eles. Um dos membros do comitê até chegou a colocar um artigo comentando sobre, tá, do que ele achou. E aí então deu-se, né, nesse intervalo aí até 1960, concluiu-se a criação
de pelo menos 3 categorias de monopostos, que foi a Fórmula 3, Fórmula 2 e Fórmula 1 soviética. A versão soviética dessas 3 fórmulas, que é o que já existiam no resto do mundo. Não era questão de criar esses carros para ingressar nas categorias internacionais. Foram criadas com o intuito de versões estritamente regionais, tá? Tudo dentro da União Soviética. E aí as temporadas inaugurais, pelo menos da Fórmula 1 soviética e da Fórmula 3, se deram em 1960. Certo? Uma observação a se destacar a questão da a participação da Estônia, tá? Nessas categorias de monopostos, porque ali parelho mais ou menos com a Moskvich, tá? Uma fabricante de Moscou, tanto é que o nome Moskvich se deu como é que posso dizer, essa marca TARC, né, a TARC Estônia e a Moskvich foram as que mais fabricaram pelo menos as carrocerias dos monopostos dentro da União Soviética, desde esse período de 1960 até praticamente o encerramento, né, até a dissolução da União Soviética. Então aqui, ó, tome fórmula para vocês, certo? Como eu disse, né, pelo menos na Fórmula 3 e Fórmula 1, iniciando em 1960, eu queria destacar para vocês uma coisa. Lembra que eu falei no vídeo anterior da questão das premissas, das questões das motivações dentro do programa soviético e da diferença, tá, em relação ao resto do mundo capitalista. Foram premissas diferentes no automobilismo. E uma coisa que eu percebi foi a questão da quebra de continuidade de algumas dessas categorias, com exceção da Fórmula 3, tá? E também da Fórmula Easter. Que a Fórmula Easter, já vou explicar para vocês, eu não vou falar com muitos detalhes, ok? Não vou falar com muitos detalhes. Porque até já tem conteúdo na internet, tem até vídeo, se eu não me engano, em português, falando um pouco, tá? Dessa categoria em específico. E também não dá para falar com muito detalhe da Fórmula 1, Fórmula 2 e Fórmula 3 da União Soviética pela falta de registros, tá? Voltando para a questão da continuidade. Se forem perceber aqui, na Fórmula 1 e na Fórmula 2 elas passaram por grandes hiatos, tá? A Fórmula 2 já nem conseguiu começar a inaugurar equiparado com a Fórmula 1 e com a Fórmula 3. Teve 2 anos de atraso na temporada inaugural dessa categoria. A Fórmula 1 ela conseguiu estrear em 1960. Aí teve uma parada de 3 anos, voltando em 63, podendo continuar ali até 67, e aí passou por um novo hiato entre 69 e 76. A Fórmula 2 foi a que teve maior quebra, né? maior hiato. Iniciou em 62, aí passou 9 anos sem competição nessa categoria, aí 71, 72, perdeu-se toda a temporada de 73, não houve, e aí só durou até 75. A Fórmula 3 sim teve uma continuidade até praticamente quase lá a dissolução da União Soviética. Aí a Fórmula Easter de 72 a 88, tá? E uma das coisas assim que não diz explicitamente, tá? Isso é dedução minha. Nessa nota que eu criei aqui, de que as especificações da Fórmula 2 soviética, a partir de 71, puderam ser equivalentes às especificações da Fórmula 3 internacional. E assim, ó, vou frisar aqui que especificação é diferente de performance, tá? Especificação é questão dimensional pura e simples, tá? Performance é o que a partir disso pode ser gerado, produzido em atividade ali em pista, ok? No caso do automobilismo. Talvez isso
por questão de precificação, por questão desse dimensionamento, por questão de até complexidade de engenharia, talvez isso tenha afetado a categoria da Fórmula 2 soviética, por estar um pouco equiparada com a Fórmula 3 internacional, embora nunca tenha se tido grandes movimentos de participação como é que eu posso dizer, da participação de uma equipe soviética dentro das categorias de monopostos, ok? Isso falando só na questão das categorias de monopostos, ok? E aí, para a Fórmula 1 soviética, um episódio que eu gostaria de mencionar é a questão do Moskvich G5, ok? Que eu falei ali da marca da Estônia, da fabricante da Estônia e da fabricante de Moscou, que o nome Moskvich significa que vem de Moscou. Se eu não me engano, a tradução direta acho que é moscovita, né? Posso estar errado. O que se pode falar desse carro, tá? Pode-se dizer que o Moskvich G5 tenha sido o carro que mais chegou perto de uma especificação de um carro de Fórmula 1 do Mundial, tá? Do lado capitalista ali, o lado britânico, o lado europeu do Oeste, tá? O que acontece? O que dá para falar desse carro? Ele é um carro cujo projeto se iniciou em 1963, tá? Começando pelo motor, tá? Do Moskvich G5, tratando-se do motor modelo GD1, desenvolvido pelos engenheiros Igor Gladilin e Lev Shugurov. É um motor V8, 8 cilindros em V, com duplo comando de válvulas, certo? Cuja estimativa de potência era de 200 cavalos. Baseado nas especificações da época, isso está falando de 1963, a Fórmula 1 mundial, Campeonato Mundial, pelo regulamento, ela passou ali pelo período entre 1961 e 1965 pela sua era menos potente. Tá? Pensado inicialmente por questões de segurança, foi reduzido drasticamente a capacidade dos motores, cuja a capacidade máxima era de 3 litros. Tá? Você tinha carros ali que acho que já passavam um pouco dos 300 cavalos de potência ali nos anos 50, e aí foi reduzido pela metade essa capacidade, certo? Cujos carros dificilmente conseguiam passar ali dos 200 cavalos, muito que raramente conseguiam passar dos 200 cavalos. Aí seria um dado interessante para pelo menos para esse motor do Moskvich G5, né? Uma estimativa de 200 cavalos. Mas aí tá a curiosidade, tá? A fábrica, ela não tinha uma bancada de testes de motor para fazer rodar o motor na rotação máxima que ele estava estimado, porque essa bancada de testes, isso é muito comum, tá? Qualquer setor automotivo, tu faz um protótipo ali do motor, tu leva para a bancada, aí ele é girado, né, forçadamente, certo? E aí é ligado o sensor, um acelerômetro. Não dá para especificar muito o que seria um acelerômetro, mas para a questão da medição da rotação, né? A partir daí, as estimativas de potência, emissões, entre outros, né? Para uma bancada da época dos anos 60, ali na União Soviética, não era muito avançado e ela não conseguia suportar rotações acima de 6.000 RPM. Sendo que dentro da estimativa do motor pelos engenheiros, o motor podia chegar, segundo eles, a 10.500 rotações. Então, teve que fazer o teste do jeito que foi, a 6.000 rotações. E o que eles conseguiram ali de dados, né, pelo menos a potência de 162 cavalos. Proporcionalmente, até parecia promissor, tá? E o peso do motor, peso total, de pouquinho menos de 150 quilos. Aqui apontando 148 quilos no que está anotado aqui.
E aí tratava de... Ele era um motor com 4 carburadores duplo, modelo Weber 280. Mas aí eu queria trazer aqui uns dados de comparação, tá? Em relação ao carro em si, tá? É um carro com um câmbio de 5 marchas, que já era padrão aí na época e a níveis mundiais. Carroceria, né, chassi desenvolvido em túnel de vento, tá? A União Soviética já tinha um túnel de vento. E, bem, percebe-se até pela questão do programa espacial. E o que é isso, é algo que eu vou mencionar, tá? A questão do programa espacial. É o seguinte, já vou mencionar agora, que aí é a questão um pouco dentro da questão das premissas. Vamos pensar aqui da questão do programa espacial soviético, tá? Primeiro a lançar satélite, primeiro a lançar o homem no espaço, primeiro a lançar um animal no espaço, entre outras coisas. Aí tu vê uma questão de foco tecnológico, tá? Um foco tecnológico cujo as montadoras dependiam, né, de não só apoio, mas a questão de direcionamento do governo, tá? No caso aqui, tratando-se de socialismo, né? Socialistas são, estamos falando ali de fabricantes que não são capital aberto, entre essas outras coisas. E aí tem-se o programa espacial russo, onde foi visto um grande foco, tá, do governo soviético. Ok? Fiquem aí a cargo de vocês, o que vocês consideram aí, e o que venceu a corrida espacial foi o que a União Soviética fez primeiro, né, em relação aos Estados Unidos, ou se vocês consideram que foi a NASA lá que, por ter mandado o homem à Lua ali, pelo menos acho que 2 vezes, pelo menos, alguma coisa assim, tá? Mas aí eu não vou entrar nessa discussão, ok? Mas que é perceptível o foco tecnológico da União Soviética em detrimento ao programa de automobilismo. Aí eu queria trazer uma comparação aqui para vocês, tá? Em relação ao melhor carro da época do Mundial de Fórmula 1, tá? Que seria o Lotus 25, tá? O Lotus 25 com motor Coventry Climax, que até daria uma matériazinha interessante, pelo menos um short, quem sabe aí eu faço ali. Já existe conteúdo, pelo menos conteúdo em inglês, falando desse motor, porque ele é um motor, digamos assim, um dos motores mais dominantes da Fórmula 1, que abasteceu não só o modelo Lotus, mas também a equipe Cooper, a Brabham, entre outras montadoras independentes, se eu não me engano, outras fabricantes independentes, mas pelo menos essas 3, tá? E eu falei ali que era um motor 1V8 1.5 litros, tá? Baseado no regulamento esse entre 61 e 65. Motor 1.5 litros de 195 cavalos. Comparando pelas potências, baseado na estimativa do motor GD1, 200 cavalos contra 195, dá para dizer que é parelho, tá? Mas aí vamos a umas diferenças, tá? A gente está falando do motor soviético, um motor carburado, sendo que na Fórmula 1 você já tinha motores injetados, tá? Isso é uma significativa diferença na questão da eficiência da injeção de combustível no motor, tá? Tu não vê mais carro de produção carburado. Pelo menos aqui, por lei no Brasil, a partir de 2000, a fabricação do carro já tinha que ser por injeção eletrônica, tá? Não era injeção eletrônica aí nessa época aí do Lotus 25, tá? Até vamos colocar a imagem do carro aqui. O Lotus 25, aí enquanto isso, falando o seguinte, alguma outra comparação aqui muito importante é em relação ao peso total do carro, tá? Também o Lotus 25 era um carro cuja carroceria era fibra de vidro, tá? Também era um carro com câmbio de 5 velocidades, ok?
freio a disco, tá? Para ambos e tudo mais. Mas aí eu queria apontar aqui uma diferença que, olha, na verdade é uma diferença brutal, tá? Da questão do peso total do carro. Enquanto o lado a lado, o Lotus 25 à esquerda e o Moskvich G5 à direita, tá? Queria apontar aqui uma diferença até que, ao meu ver, que foi gritante, a questão do peso total do carro. E isso é importantíssimo num carro de alta performance, ainda mais um monoposto. O Moskvich G5 com um peso total de 580 kg, ok? 580 kg. E o Lotus 25 com 450 kg, tá? Com peso total. Na verdade, peso drenado, peso sem ocupação, ok? É uma diferença brutal, tá? 130, quase 130 quilos de peso. Já era pensado a questão, por exemplo, hoje, atualmente, a gente vê os carros de Fórmula 1, eles não podem ter reabastecimento, tá, no Mundial. E também, teoricamente, tá? Teoricamente não podia ter reabastecimento já nessa época, em 1960. O reabastecimento, ele oficialmente ele durou entre 1994 até 2009, tá? Nos anos 80 e 82 foi introduzido ali o reabastecimento em 82, mas assim por uma forma inventiva, tá? Isso é até falado em canais aí de Fórmula 1 que vocês podem ver, mas que acabou sendo banido em 83, tá? Foi banido aí de 83 a 93, proibido o reabastecimento, e aí em 94 foi introduzido como uma regra, né? É permitido o reabastecimento. E aí foi até 2009. Aí de 2010 até os anos de hoje, sem reabastecimento. E por que falando reabastecimento? Por causa que assim, ó, já se faziam cálculos minuciosos de quantidade de combustível, porque o combustível incide em peso, tá? Vamos supor ali, vamos fazer uma relação, cada litro é 1 quilo, tá? Então, cada litrinho a mais ou a menos, falando só hipoteticamente, tá? Não é bem assim. Aqui de cabeça eu não lembro quanto que é. Mas minuciosamente, cada litrinho importa. Então, cada litro de combustível, cada espessura de tinta, tudo é considerado para peso. Então, cada 5 quilos de diferença já pode ser uma coisa significativa numa performance, numa agilidade do carro na curva. Então, 130 quilos... é brutal. Não se sabe como é que foi esse carro, como seria esse carro em pista, por causa que, de fato, dando spoiler da história desse carro do Moskvich G5, ele nunca ingressou em qualquer evento oficial ou não oficial do Campeonato Mundial de Fórmula 1, certo? Mas é o que se diz, reza a lenda, de que foi esse carro que mais chegou perto de uma especificação de um veículo mundial de Fórmula 1. E uma coisa que uma questão que se faz ter suspeita de que poderia ter sido pensado no ingresso desse veículo, para um ingresso eventual de uma equipe soviética, de pilotos soviéticos no Mundial de Fórmula 1, é que em 1965 teve um acontecimento importante no cenário mundial. Essa especificação do motor de 1.500 litros, ela acabou sendo abolida. Acabou sendo permitida novamente o ingresso dos motores de 3 litros, certo? Até poderia ter usado motores de 1.5 litros de 66 em diante se o motor fosse sobrealimentado, se fosse colocado um supercharger, né, um supercompressor, ou se fosse colocado um turbocompressor, né, se fosse um carro turbo. A gente só foi ter carro turbo ali, o primeiro protótipo de carro turbo em 1976, ok?
primeiro protótipo em 76 com o Renault, que foi oficialmente, né, lançado e ingressado no Mundial de Fórmula 1 em 77. E isso, imediatamente após o anúncio, né, dessa mudança de regulamento, foram cortados os fundos do investimento para continuidade desse projeto, tá? Ainda em 65. Aí por isso que surgiu essa lenda, ó, o carro soviético que poderia ingressar na Fórmula 1. Esse carro, na verdade, ele acabou sendo lançado, o Moscow G5, entretanto, não com esse motor. Esse motor ele ficou só na fase de protótipo, tá? E ele foi substituído por um outro motor 1.5 derivado de um modelo de rua do motor de 4 cilindros para correr na Fórmula 1 soviética, mas aí foi só lá para 1969, tá? Ele acabou ficando pronto em 68 para a Fórmula 1 soviética e aí para poder ser utilizado na temporada de 69, certo? Então ficou aí essa história aí do possível carro soviético, mas o que nunca foi, né? Então, desculpa, eu acabei minimizando aqui o slide. Esse é o fim, tá, da parte 3. Ainda vai ter uma parte aí da questão da fórmula, tá? E da parte 4, desculpa, perdão. Então, é o fim da parte 4. Aí a parte 5 ainda vai ser falado na questão ali do restante ali das fórmulas. Vou falar um pouco aí da Fórmula Easter, né? Ou vamos chamar de Fórmula Leste, tá? Que seria a tradução real. Fórmula Easter seria o nome internacionalizado, que é usado até mesmo dentro do território aí soviético e dos demais países do Bloco Socialista. Espero que tenha gostado desse vídeo. Aí, perdão pelos erros. Novamente aí reiterando aí, a leitura de slide é opcional, tá? E é isso aí. A caixa de comentários vai estar aberta, tá? E sintam-se livres aí para comentar. Só, claro, né? Por favor, sejam educados, não sejam tão emocionados aí. E é isso aí. Vamos para a próxima parte. Vamos terminar essa série aí do comunomobilismo, certo? Até mais!